Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB, passando para compartilhar com vocês um pouco mais sobre os estudos teológicos aqui no canal. E para hoje teremos uma temática muito interessante relacionada ao contexto sociológico religioso brasileiro. Antes de começarmos propriamente o estudo, você que não é inscrito no canal, aproveite esse momento, se inscreva no canal, ajude o canal a continuar a crescer e a compartilhar estudos teológicos da área da exegese, hermenêutica, línguas bíblicas e tudo mais. Confira aqui no canal os vários estudos que já estão publicados do Enquetes Teológicas e vários temas. Tenho certeza que te ajudará nas suas pesquisas, nos seus estudos, como estudante da área teológica e das ciências da religião. Também aos nossos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico e grego, um grande abraço. Vocês também que nos acompanham nas redes sociais, pelo grupo Enquetes Teológicas, o grupo de WhatsApp da faculdade, pela fanpage, pelo grupo do Facebook, pelo Instagram. Fica aí também o meu forte abraço. 2021 está vindo. A partir do mês de fevereiro, a escola retorna com as suas atividades acadêmicas, com os cursos básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico e grego, modalidade presencial e à distância. Então, se você tem interesse, não fique sem estudar, ok? Conte conosco. O contato é o 11 970 98 42 32. Para o estudo de hoje, eu fiz algumas anotações embasadas nas leituras de alguns referenciais teóricos da área da sociologia da religião, Bitum, Sanches, assim como Leonildo, Alencar e outros. Nossa temática de hoje, propriamente, segundo as minhas anotações, fiz algumas anotações embasadas nas leituras sociológicas. Então, o nosso tema será os desigrejados como resposta à crise eclesiológica brasileira. Os desigrejados como resposta à crise eclesiológica brasileira. Ou seja, é um tema muito interessante e moderno e contemporâneo, tendo em vista que cristianismo, na sua perspectiva tradicional, sempre esteve vinculado a um templo, fora o cristianismo de origem, pelo qual eles não tinham templo antes da institucionalização católica. Mas desde a institucionalização católica, cristianismo católico medieval e protestantismo, pensar em cristianismo era pensar na vinculação institucional de fiéis católicos, protestantes, posteriormente pentecostais e neopentecostais, os quais estariam sempre vinculados a um templo, a uma instituição religiosa. No entanto, na modernidade, em nossa contemporaneidade, estamos vivendo algo novo. Dentro do cristianismo, uma linha pelo qual as pessoas se denominam cristãs, teístas e não estão vinculadas a instituições cristãs, católicas, protestantes, pentecostais ou neopentecostais. Isso é uma nova situação do cristianismo contemporâneo e queremos abrir alguns tópicos com vocês mediante o nosso tema. Primeiro tópico, a perda da força das instituições religiosas e o novo momento do cristianismo. Quando nós falamos de perda das forças das instituições religiosas, nós queremos dizer
a respeito das pessoas que deliberadamente elas optam professar uma fé cristã e até mesmo usam jargões como Deus sim, igreja não. Então é uma opção, é algo opcional e uma escolha individual. Mas como nós falamos anteriormente, o cristianismo estava ligado a uma instituição. Logo, nós temos então algo novo. Pessoas que permanecem com o título religioso, então são teístas, dentro de uma concepção religiosa chamada de cristianismo, mas o diferente é que o cristianismo tradicional, como uma religião templária, está vivendo um momento pelo qual pessoas se desvinculam das chamadas instituições eclesiológicas, igrejas e grupos de reuniões vinculadas a um lugar fixo, e isso se transformou em igrejas orgânicas, às vezes com ajuntamentos virtuais ou com talvez cultos domésticos, familiares, ou com uma fé prática individual e particular do determinado cristão, que notifica que é teísta, é cristão e não faz parte de uma instituição. Nisso, parece que temos uma certa crise no ambiente eclesiológico, visto que há um constante crescimento das chamadas igrejas orgânicas, dos desigrejados ou dos desinstitucionalizados. Há um crescimento pelo qual estas pessoas eles tiveram talvez experiências ligadas a instituições religiosas católicas, protestantes, pentecostais ou neopentecostais, e por alguns motivos que podem estar ligados a decepções institucionais ou discordâncias de visões institucionais dogmáticas locais. Isso tem levado com que essas determinadas pessoas eles professem um cristianismo desinstitucionalizado. E isso gera uma certa crise, porque se você tem uma determinada igreja local que ali comporta 200 pessoas, com o crescimento das igrejas orgânicas e dos desinstitucionalizados, a proposta é que esses institucionalizados ou fortaleçam os seus interesses em estar ligados à instituição, ressignificando o objetivo cultico de fazer parte de uma igreja, ou esses desinstitucionalizados contribuem na influência de institucionalizados para que estes também se tornem desinstitucionalizados e professem uma fé cristã fora de um ambiente cultico eclesiológico propriamente templário. Um outro tópico seria: será que o reflexo pandêmico tem contribuições? Será que esse momento de pandemia pelo qual algumas igrejas permaneceram fechadas, tem um valor, tem uma mão aí que contribuiu nestas decisões do crescimento das igrejas orgânicas e do cristianismo desinstitucionalizado? São hipóteses que podem ser confirmadas, mas o que aparenta é que pessoas que estão ligadas às instituições, quando elas se sentem privadas, elas não podem mais estar na instituição por motivo da pandemia. Isso gera uma ansiedade no objetivo de que retorne o normal ou o novo normal, para que essas pessoas possam reativar a sua atividade cultica institucional. Entretanto, também tem aquelas pessoas que perceberam que uma fé cristã, mesmo sem os cultos semanais ou os cultos dominicais num ambiente mais familiar, individual e pessoal, muitos propriamente eles se identificaram com essa questão que foi aberta
talvez pela pandemia, no fechamento das igrejas, e aquilo que talvez era considerado no cristianismo como algo não aceitável, porque no evangelicalismo brasileiro foi trabalhado muito tempo, principalmente no cenário pentecostal. Quem não vai à igreja tinha o título de desviado. Então, a terminologia desviado se referia a um certo cristão que deixou de fazer parte de uma determinada igreja, comunidade de fé. No entanto, a pandemia trouxe uma outra realidade. Agora, todos não poderiam mais estar nas igrejas, porque as igrejas estavam fechadas. E após a reabertura, teve toda uma questão de limitação de membros, crianças, pessoas do grupo de risco. Logo, nessa nova realidade, o não estar mais no culto presencial não se tornou mais um motivo para que o grupo compreendesse que aquele ausente era um, abre aspas, e desviado, fecha aspas. Então, essa terminologia, nesse momento pandêmico, ela tomou novos sentidos. São novos significados dentro dessa terminologia, pois muitos se ausentaram das atividades culticas presenciais por motivo pandêmico. E muitos que não têm talvez um domínio nas questões tecnológicas se ausentaram dessas atividades também da forma virtual. É uma outra temática que podemos abrir em um outro momento. Continuando, eu quero fazer aqui a leitura rapidinho de um teórico. Pierre Sanches, ao falar sobre história da igreja na América Latina, ele destaca as transformações ao longo da história. Então, esse autor ele tem uma obra propriamente que ele se inclina ao cristianismo da América Latina e ele destaca algumas coisas aqui que eu quero rapidamente sintetizá-las. Ele fala sobre o sincretismo. Então, o sincretismo no cristianismo é uma realidade, principalmente no cenário neopentecostal. No cenário neopentecostal é possível identificar elementos dos cultos afros, tais como o sal, a arruda e outros elementos sendo inseridos no cenário cristão, numa tentativa de fazer talvez um trabalho de cura, de fé ou um trabalho mercadológico que é bem característico do neopentecostalismo brasileiro. Logo, percebe-se que esse grupo cristão ele busca elementos de outras religiões e isso é interessante porque a prática religiosa do outro num cenário cristão pentecostal ou neopentecostal era averiguado como algo profano, ou seja, a religião do outro é uma religião profana, a religião verdadeira é a nossa. Então isso é uma característica muito forte do cristianismo, ou seja, principalmente de apologetas. A prática religiosa do outro não é uma prática verdadeira, a nossa é uma prática verdadeira. Isso é muito forte no cristianismo, mas e quando você encontra elementos sincréticos, quando aquela linha cristã ela busca elementos de outras religiões para justificar as suas práticas religiosas? Então não temos mais algo profano, temos algo que foi sacralizado. Então é algo interessante de se pensar. O Sanches ele também destaca algo interessante, que é a secularização, ou seja, havia um momento que a igreja ela conseguia estabelecer um domínio comportamental dos seus fiéis, no que se refere ética, conduta, moralidade e principalmente estético, vestuários. Isso foi muito forte no pentecostalismo. Mas na modernidade, parece que essa secularização influenciou as instituições, pelo qual elas não têm mais este domínio. Hoje, um determinado membro, se ele opta usar uma determinada roupa, um determinado look,
dificilmente ele pede permissão para o líder religioso, ele simplesmente usa. E há aqueles casos que no culto dominical o integrante utiliza aquele vestuário que alguns sociólogos chamam da roupa de ver Deus, aquele determinado look para as atividades culticas dominicais, e durante a semana são looks totalmente diferentes. Então isso é interessante, porque parece que o grupo templário não tem mais aquele domínio no que se refere à conduta. Houve uma secularização e a instituição igreja meio que ela perdeu a força para nortear ou dominar as decisões de alguns dos seus fiéis. Decisões como o uso de tatuagem. Hoje, quando uma pessoa talvez opta se tatuar, ele simplesmente se tatua, dificilmente ele vai pedir uma permissão. Então as pessoas ficaram mais autônomas e individuais, isso é algo interessante. E a chamada destitucionalização, ou seja, esse momento pelo qual as pessoas, devido ao sincretismo, devido à secularização, elas optam deliberadamente se desinstitucionalizar, se desvincular da instituição e manter uma fé individual e autônoma, sem propriamente a direção de um líder religioso. Isso é interessante, é um fenômeno diferente, porque o cristão, numa perspectiva individual, ele se torna líder de si mesmo e ele se torna averiguador da sua conduta. Isso que no cristianismo católico era dever do padre, no cristianismo protestante os seus pastores, reverendos faziam isso, e nessa nova realidade cristã, esses cristãos individuais e autônomos, eles mesmos se lideram e eles mesmos se autopoliciam, vamos assim dizer, na sua ética comportamental dentro da sua perspectiva de cristianismo. Bem, aqui poderíamos abrir vários leques para discutir, porque esse autopoliciamento desse cristão dentro de uma compreensão de cristianismo, nessa perspectiva, deve estar bem alicerçada se ele realmente tem uma definição correta de cristianismo, para que ele consiga fazer isso de forma individual, né? Mas é uma disputa e uma discussão muito interessante, porque quando se coloca essa responsabilidade de nortear e conduzir o outro sobre a figura de um líder, quando esse líder também não tem uma boa formação, um bom discernimento do seu papel aconselhador e norteador, também nós temos um outro problema, né? Mas continuando, caminhando para o final aí da nossa temática. Religiosos sem igreja por opção. É uma temática dentro desta questão, ou seja, geralmente o grupo desinstitucionalizado, eles estão indo por esse caminho por opção pessoal. Ou seja, eles deliberadamente, após terem um tempo de permanência eclesiológica institucionalizada, eles por si mesmos optam se desinstitucionalizar. E aí existe 1 milhão de motivos. Motivos relacionados ao ativismo religioso, porque há igrejas que têm atividades culticas todos os dias. Isso é um grande retrato do pentecostalismo brasileiro. Segunda-feira, culto de oração, terça, doutrina, quarta, campanha, quinta, ensaio, sexta, campanha, sábado e domingo, cultos com departamentos e cultos com a família. Então seria uma atividade eclesiológica cultica muito ativa. As pessoas acabam não tendo vida secular. Será que temos aí mais uma causa que tem levado esses cristãos desinstitucionalizados a se divorciarem da instituição e professarem um cristianismo autônomo e individual? Muito interessante. Então, gira em torno sempre daquelas questões. Talvez o lema, né?
Deus sim, igreja não, e outras questões também, como interpretações dogmáticas, o dízimo também é algo que gira muitas polêmicas por torno da interpretação do dízimo, que não entraremos neste vídeo, mas é um tema muito interessante, a compreensão do dízimo na teologia do Antigo Testamento, as questões de dízimo relacionadas ao Novo Testamento dentro de um aspecto judaico ou propriamente de um aspecto cristão. Muito interessante. Um outro ponto, os desinstitucionalizados, a evolução do trânsito religioso. Aqui é algo interessante, porque no estudo sociológico do trânsito religioso, cristãos eles geralmente saíam de uma instituição e buscavam outra. Exemplo, um batista, quando ele se decepcionava com o meio batista, ele buscava uma outra instituição, como uma igreja presbiteriana ou uma igreja metodista. Um assembleiano ligado à Convenção de Madureira, se ele se decepcionasse, ele buscava talvez uma outra assembleia ligada à convenção da CGADB ou talvez um meio independente. E a nova realidade do cristianismo contemporâneo tem mostrado que muitos destes cristãos, ao se desinstitucionalizarem, ao terem algum tipo de discordância ou decepção religiosa com aquele meio, ele não migra para outra igreja. Geralmente ele se desvincula de igreja, ele fica desinstitucionalizado. Então é uma nova realidade para os estudos cristãos contemporâneos. É necessário entender agora essa nova realidade, porque nós vamos ter cristianismo católico, cristianismo protestante, cristianismo pentecostal, cristianismo neopentecostal e cristianismo desinstitucional, o cristianismo desinstitucionalizado. Uma proposta nova para uma nova realidade. Uma outra questão, cristianismo institucionalizado e o mercado religioso como causador da desinstitucionalização. Ou seja, a pergunta seria, o grande índice de mercado religioso, propriamente de ofertas de cura, de ofertas de prosperidade, será que tudo isso, principalmente de inclinação ao neopentecostalismo, que às vezes tem sido comparado como teatro, como mercado, como um meio cristão mercadológico, será que essas questões têm levado as pessoas a se desinstitucionalizarem? Há críticas que levam as pessoas a dizer que o pastor ele se coloca na posição de um vendedor, a igreja de um mercado e o púlpito de um balcão. Então, essa mercantilização religiosa tem sido uma das causas que tem levado esses cristãos a se desinstitucionalizarem? É uma proposta, fica aí para aprofundar. Por fim, a espiritualidade e cristianismo. Espiritualidade e cristianismo. Porque a espiritualidade, a interpretação de espiritualidade está muito vinculada à compreensão eclesiológica do fiel. Exemplo, no meio pentecostal, espiritualidade está vinculado à obediência das doutrinas locais, principalmente de usos e costumes. Ou seja, uma mulher que se veste no padrão que a instituição pede é uma mulher espiritual. E uma mulher talvez que não respeita a ideia de looks aceitáveis não é uma mulher espiritual. Isso na mentalidade do grupo, claro. No meio apostólico, que é uma outra realidade também do cristianismo contemporâneo, os movimentos apostólicos e celulares. Mas o movimento apostólico contemporâneo ele tem uma compreensão de espiritualidade muito vinculado à ideia da cura, da libertação. E o desinstitucionalizado? Desinstitucionalizado também tem uma interpretação de espiritualidade,
vinculada propriamente a orações e devocionais diretos com Deus, desvinculados da instituição. Então, isso é uma realidade muito interessante e uma nova perspectiva interpretativa, ou seja, que aquele determinado grupo interpreta espiritualidade não fazendo parte de uma determinada igreja e não respeitando os dogmas internos de uma instituição, mas um devocional individual e particular com Deus. Talvez representando os ensinamentos de Jesus, que disse: quer falar com o Pai? Vá até o seu quarto, feche a porta e fale com o Pai em oculto, e em oculto ele te responderá. Bem, queridos, tudo isso aqui são temas relacionados a esse novo cenário do cristianismo brasileiro. Tudo isso faz parte das nossas disciplinas de História do Cristianismo Contemporâneo do nosso curso Bacharel em Teologia. No demais, que o Criador abençoe a todos vocês, continuem firmes nos estudos e estamos juntos e até o próximo vídeo. Shalom!